Glória a Deus. Rapaz, pastor Emerson é alguém que Deus tem me dado um carinho tão grande assim. Claro que ele não é um menino, né? É casado, tem filho, tudo, mas é jovem. E eu vejo ele de um comprometimento com a palavra, com o evangelho, com a família. Eu tenho me alegrado, assim, o Senhor tem nos presenteado com ele, com a esposa, eles têm andado conosco aqui, estão debaixo da nossa cobertura. Ele é itinerante, obviamente, você vai ver pouco aqui, porque ele tem todo o campo aí, é o dom que Deus deu para ele, mas sempre que, de forma oportuna, ele vem nos abençoar, né? Tem feito alguns programas comigo, e assim, carinho mesmo, sabe? Eu fui presenteado com você, com a tua esposa, com os teus filhos, bênção de Deus, tá bom? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus. Pai, está aqui o teu servo, Senhor. O Senhor tem escolhido na terra. O Senhor tem dado a ele, ó Pai, os dois polos que são importantíssimos: o conhecimento, a unção e o poder. Isso é muito bom. Que o Senhor possa usá-lo nessa noite, trazendo uma palavra de confronto, uma palavra que venha nos ministrar, uma palavra que venha nos trazer para o norte, nos trazer para o centro do teu querer. Use o teu servo por graça e por misericórdia. Aqui nós estamos tributando honra ao teu nome, Jesus. Que o Senhor possa falar com cada um de nós. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Enquanto os irmãos estão de pé, queira por gentileza abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro histórico do Antigo Testamento Bíblico, livro de Números. Números, capítulo de número 16. Desculpa, irmãos. Números, capítulo 14. A partir do versículo de número 26 ao versículo de número 30. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus, porque Deus tem sido muito bom para conosco. É recíproco tudo isso que o bispo tem dito. A igreja Betesda, na pessoa do bispo Ronaldo e da bispa Solange, e todos os pastores, têm nos recebido muito bem neste lugar. Eu me sinto muito em paz. A minha família tem sido agasalhada pelo Senhor através da vida de vocês. Deus abençoe a liderança dessa igreja, bispo Ronaldo Sena, bispa Solange Sena, todos os pastores aqui da nossa igreja sede e todos os pastores das regionais, pelo carinho que é inenarrável. Meu muito obrigado. A forma acolhedora como que vocês nos receberam, a minha família se sente agasalhada aqui entre vocês. Amém? Desde os irmãos que trabalham lá fora, irmãos, ali no estacionamento, recebendo o carro, como eu posso dizer, esse respeito, esse carinho, essa atitude tão espontânea que os irmãos têm tido. Irmãos, muito obrigado. Amém? Que Deus possa abençoá-lo de uma forma tremenda e poderosa. Não apenas os pastores, obreiros, mas toda a igreja. É uma bênção, vocês são bênção de Deus. Muito obrigado. Estamos em paz, nos sentimos muito agasalhados, porque vocês têm sido bênção de Deus na minha vida e na minha família. Meu muito obrigado. Deus abençoe vocês. Queridos, eu quero ler um texto com os irmãos esta noite. Livro de Números, capítulo de número 14, eu quero ler e eu peço que você atente a cada um dos versículos. Versículo de número 26, a epígrafe desse texto, que é o título, vai trazer: os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo de número 30. Não entrareis na terra, pelo que levantei a minha mão
que vos faria habitar nela. Repita por gentileza: salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Assente-se dando glória a Deus, por gentileza. Meus amados irmãos, temos lido um texto esta noite, que eu acredito que nós estamos diante de uma das advertências mais sérias da Bíblia Sagrada. Todos nós aqui sabemos que a Bíblia, ela tem 2 testamentos, o Antigo, o Novo, distribuídos em 1189 capítulos e 31.173 versículos. De todo esse aglomerado numérico, é importante destacar que há pelo menos na Bíblia 8.810 promessas. Glória. Nós sabemos que a Bíblia é o livro da promessa. Há incontáveis promessas distribuídas nos 2 pactos, o Antigo e o Novo. Todavia, nós não podemos esquecer também que a Bíblia é o livro das advertências. Eu ouso dizer que esta noite, nós estamos diante da mais séria delas. Eu orando a Deus e dizendo: Deus, dá-me uma palavra, mas uma palavra que nos conduza a um horizonte, que nos dê sustância, como tem sido conosco aqui, às quartas, aos domingos, e nos dias que tem tido culto neste lugar. Deus colocou essa palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Esse texto aqui, ele vai estar dentro de um contexto que todos nós conhecemos, que é a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Aliás, a nossa vida cristã, pastor Daniel, ela também se assemelha a uma vida que trafega pelo deserto. Aliás, vida cristã tem uma intrínseca, íntima relação com caminhar, com jornada, pastor Mauro. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando está se despedindo de sua jornada, ele vai dizer que combateu um bom combate. Ele guarda e preserva a fé. Então percebe que nesse ambiente ele diz: combate o combate e acaba a carreira. Então ele denota 2 coisas: vida cristã é confronto, e vida cristã é jornada. Então, assim como a nação de Israel esteve envolto em uma jornada, permita-me aqui dizer também que todos nós, quando um dia nós levantamos as nossas mãos em que Cristo nos recebeu, também iniciou uma jornada na tua vida. E a exemplo do que acontece nesse contexto com a nação de Israel, nós também estamos debaixo de promessa. Essa noite eu quero falar, intitular um tema na seguinte expressão: entre o Egito e Canaã existe um deserto. Entre o Egito e Canaã tem o deserto. Queridos, quando eu me debruço sobre esse texto, sem sombra de dúvida parece que a perna treme, porque esse texto, ele não traz aquele aspecto ufanista, ele não reverbera aquele aspecto da alegria, da vitória. Antes, ele é um texto cuja essência da mensagem, ela é introspectiva. Ele é um texto cuja essência do texto me leva, me conduz
há um alerta. Porque assim como eles estavam debaixo de promessa, eu também estou. Assim como eles saíram do Egito, eu também saí. Assim como Deus os conduziu soberanamente, a mim também conduz. Assim como eles foram tentados no deserto, eu também sou. Mas permita-me aqui dizer, assim como eles não entraram, eu preciso tomar um cuidado. Aqui essa noite eu quero te chamar para juntos refletirmos. Todos nós sabemos que a distância entre a terra de Gósen, que era a terra onde eles estavam, o livro do Êxodo vai pintar esse cenário, que é um cenário basicamente de escravidão, promessa e libertação. Da terra de Gósen, a terra prometida, são cerca de pouco mais de 200 quilômetros e não passa disso. Era possível trafegar do Egito até a terra de Canaã em pouco mais de 2 meses. O espaço era teoricamente curto. Obviamente, era uma multidão significativa, cerca de 2 milhões de pessoas, com crianças e mulheres, mas lentamente, em um período de 2 a 3 meses, certamente ele cumpriria um ciclo. A pergunta que não quer calar é por que uma jornada de 2 a 3 meses tornou-se uma jornada de 40 anos. Aonde é que houve a falta? Aonde é que houve o erro? E permita-me aqui nesta noite abordar com vocês sobre um aspecto de 3 vertentes diferentes. Quando você analisa desde a saída do Egito até o entorno do Monte Sinai, mais precisamente sobre a cidade de Cades Barneia, há 3 coisas aqui que a gente precisa tomar um cuidado. Primeiro, um pensamento desalinhado. Segundo, uma visão deformada. Terceiro, uma ação equivocada. Repito, pensamento desalinhado, visão deformada e uma ação equivocada. Esses 3 elementos somando foram suficientemente capazes de fazer com que uma parte significativa daqueles que saíram do Egito não entrasse em Canaã. Hoje Deus fala comigo e me põe diante de vocês para também falar a vós a respeito dessas práticas e que de alguma maneira, comumente, sorrateiramente, quase que imperceptível, eu e você se procede da mesma forma. Mas nesta noite, Deus prepara essa oportunidade como um alerta de Deus para a nossa vida. Eu estou aqui, mas as pernas estão tremendo, pastor João, diante da incumbência que nós temos aqui. Mas assim como Deus revelou ao meu espírito e fez-me entender algumas verdades, eu creio que Deus vai trazer luz ao teu entendimento aqui esta noite. E nós sairemos debaixo da graça do poder de Deus. Percebe, irmãos, que eles saem do Egito, eles saem da terra de Gósen, vão para uma terra de Sucote, de Sucote vai para Piairote. Em Piairote, Deus, de uma forma gloriosa, abre o Mar Vermelho. Eles passam, após passar pelo Mar Vermelho, eles são conduzidos, eles andam por cerca de 3 dias pelo deserto, por nome de deserto de Sur. Quando eles saem do deserto de Sur, eles entram numa cidade chamada Mara,
O povo está cansado e com sede. O povo quer beber água. Só que as águas da cidade são amargas. Deus dá a orientação para o profeta: corta galhos sobre as águas, e as águas amargas se tornarão doces. Assim ele o faz. O povo se sacia, sai da cidade de Mara e vai para o deserto de Elim. Passando pelo deserto de Elim, em caminho de uma cidade por nome de Redifim, aparece um grupo de inimigos chamado de Amalequitas. Diante desse processo, deste embate, Deus concede uma grande vitória. O povo vence os Amalequitas e entra dentro de um deserto, o deserto de Sim. Após a saída do Egito, da noite de Páscoa, até aqui, já se passaram 45 dias. É no deserto de Sim que acontecem alguns eventos. O povo está com fome e começa a pedir insistentemente e passa então a murmurar. A expressão murmurar, dentro de uma etimologia primária, é falar baixo, murmúrio, falar ao pé do ouvido. Todavia, no conceito e na tradição bíblica e do Antigo Testamento bíblico, a expressão murmurar é reclamar, comumente conhecido entre nós cristãos. O povo começa a chegar diante de Moisés e diz: ó Moisés, tu não estás vendo que nós já estamos com fome? E aqui, irmãos, no deserto de Sim, acontece o primeiro evento. Eles dizem assim, Êxodo, capítulo 16, e versículo de número 3. Olha o que vai dizer o texto, nas entrelinhas. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Olha lá. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome toda essa multidão? Percebe o peso das palavras, percebe o teor, o nível de insatisfação da nação de Israel. Sabe o que eu percebo aqui, irmão? O pensamento está desalinhado. E esse é um risco que nós corremos. Se você parar para perceber, a essência da promessa é Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 8, Deus havia dito para Moisés: Moisés, eu te chamei, tu serás o instrumento na minha mão, vai libertar o povo do Egito, e não apenas libertá-lo, vai conduzi-los a uma cidade, guarde essa frase, que mana leite e mel. Perceba nas entrelinhas que a essência da promessa é terra que mana leite e mel. Há um desalinhamento, porque o pensamento do povo é panela de carne, alho, cebola e pepino. Aleluia. Números capítulo 11, versículo de número 5. Percebe que há um desalinhamento. A essência da promessa é leite e mel. O pensamento do povo é panela de carne, pepino, cebola,
alho. Eu não quero entrar aqui nas entrelinhas, porque isso aqui é uma pregação bíblica e não é uma palestra de culinária. Eu não quero tratar aqui o que é mais importante, se é o leite, o mel, ou se são as propriedades do alho, da cebola e do pepino. O que eu estou querendo dizer aqui, irmão, percebe que Deus está querendo conduzir um povo para um plano. Mas a mente do povo ainda está num plano. O que acontece? Não tem alinhamento, pastor Sérgio. Esse é o risco que nós corremos. O que aqui, irmão, é um paradoxo. Por quê? Porque há uma desarmonia entre o propósito divino e a volição humana. O que Deus quer para mim é uma coisa, mas o que eu quero é outra. E aí não casa. E sabe o que eu entendo? Segundo o sábio vai nos dizer, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo número 21, olha o que nos vai dizer Salomão. Salomão trata essa questão e vai nos dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é que vai permanecer. O teu coração deseja muita coisa, a tua visão aspira muita coisa, só que o meu propósito é soberano. A minha vontade está sobre a sua volição humana. Aqui a gente tem problema. Porque, irmão, eu entendo aqui pelo menos 3 lições muito básicas, minha bispa. Primeiro, eu entendo, quando há um choque do propósito de Deus com a minha vontade, eu preciso de imediato renunciar os pensamentos cujas origens são de planos inferiores. Isso é bíblico. Percebe, irmão? O povo está diante de uma promessa. O povo está diante de um propósito. Só que o povo precisa entender algumas coisas. É que a volição humana, o que você quer, muitas das vezes é diferente com o projeto e o propósito de Deus para a tua vida. O que você quer é importante, mas o que Deus quer fazer é essencial. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pensa que o que você quer é bom. Pode até ser. O que você quer é bom. O que Deus quer para a tua vida é perfeito. Você quer o perfeito ou você quer o que é bom? Você quer ainda persistir no que é bom ou vai abraçar o que é perfeito? Eu estou diante de uma igreja que, a exemplo do povo, também está vagueando pelo deserto. Mas a pergunta que ele nos faz aqui hoje: está disposto a abrir mão do seu bom para abraçar o que é perfeito? Aleluia. O apóstolo Paulo já vai dizer, nós como salvos em Cristo, ele vai dizer assim: buscai as coisas que são de aonde Cristo está, à destra de Deus. Percebe? Quando Jesus inicia seu ministério, ele está vagueando nas redondezas de Cafarnaum. Ele encontra um barco. Naquele barco tinha um camarada que era difícil de lidar, sem beleza aparente. Ele entra naquele barco, só que ele diz: eu tenho uma obra a fazer. Eu não sei o impacto que isso vai causar na tua vida, mas deixa eu te dizer, sai da terra, tira o barco da terra e leva o barco para o mar. Tira a cabeça dos preceitos e dos seus planos terrenos e vem para o mar. Eu não estou querendo aqui dizer para você abdicar da sua vida. Eu não quero estabelecer aqui os extremos, porque tem gente, irmão, que vive tanto no céu
que não honra os compromissos da terra. Está tanto no céu, pastora, que ele não consegue ter a dimensão, sensibilidade, leitura das coisas da terra. Está tão no céu. Já ao contrário, tem gente que está tão na terra que não consegue ter a esperança e o gosto, a presença e o sabor da soberania do céu. Você sente esse ambiente aqui? O ambiente do céu, de graça, de poder, de unção. Isso aqui é céu. É uma pequena partícula daquilo que nós iremos desfrutar na glória. É bem verdade que isso aqui é muito pouco, mas esse ambiente é um ambiente, é um pregoço, é uma antessala do céu. Deus está dizendo assim: a partir do momento que ele entra no barco da tua vida, a partir do momento que ele entra no barco da minha vida, barco que fica perto da areia não tem produtividade. Quer avançar na produtividade, quer crescer em Deus, quer ver coisas acontecer, quer ver intervenções divinas de Deus na tua e na minha vida, pega o teu barco e tira de próximo da terra. Percebe, irmãos? Eu achei interessante isso aqui. Existem duas sementes que são muito próximas e muito parecidas, até mesmo quando inicia seu processo de produção: trigo e joio. Dificilmente se distingue no processo de desenvolvimento o trigo e o joio. Alguém vai dizer: não tira o joio do meio, deixa crescer junto, porque conforme eles vão amadurecendo, a diferença vai surgindo. A diferença só surge no processo de maturidade, porque o envelhecimento, ele é inevitável, mas o amadurecimento, esse é opcional. Deixa crescer junto, porque no tempo certo vai mostrar a diferença. Você quer ver uma diferença básica? Na noite, quando o lavrador ele olha para todo esse campo bonito, há uma diferença muito justa. Sabe qual é? É porque quando vem o orvalho da noite, o trigo, ele dentro, ele agasalha em suas sementes, ele tem fruto. Quando a água do orvalho bate, a sua natureza e o seu caule recebe essa água. Ele então fica pesado e se curva. O joio fica ereto. A água desce, mas o joio, a água desce, encontra no trigo uma terra onde tem sucos, e a água vai batendo e vai ficando, vai batendo e vai ficando. Chega um momento que ele não se aguenta, porque não é só fachada, tem fruto. Quer ver a diferença? Olha na madrugada, olha o trigo. Eu não sei se isso te remete a alguma coisa, mas o joio, e é curioso que isso aqui, irmão, não é só um exercício mecânico. Conforme ele se prostra, o que acontece com a sua raiz? Vai saindo da terra. Aleluia. Se prostra, que a raiz sai da terra. Se prostra, que a raiz sai da terra. Interessante é que na ocasião do arrebatamento, não vai ter nem problema para subir. Aliás, quem vai ter problema para subir? A não ser que ainda está com algum problema com o CNPJ do céu. Mas para quem está tudo em dia, vai sair com mais facilidade. Por quê? Porque se prostrou tanto. Está solto. Aleluia. Está leve. Aleluia. O culto suave, gostoso,
porque está saindo da terra. Queridos, quando eu me deparo com esta situação, eu preciso entender uma segunda verdade. Primeira verdade, é preciso renunciar os pensamentos cujas origens estão debruçadas em um plano inferior. Segundo, os planos de Deus são melhores. Não fica com raiva de mim não, mas eu preciso falar isso aqui. Os planos de Deus são melhores, mas para vivê-los, a gente tem que aprender a ouvir não da parte de Deus. Está pronto? A gente já cresce com aquela vontade, a gente já cresce com aquela ânsia só de ouvir sim. Já percebeu? Principalmente a nossa geração, uma geração mimada, uma geração cheia de não me toque, que se você diz não, já gera toda uma celeuma. Eu acredito que eu não passo isso sozinho, com a irmã Cida, dentro de casa com William e Giovana. Eu acho que tem mais alguém aqui. Opa, tem 2, 3, 4. Eita, irmão, tá bom, é a igreja toda. É o milindre, irmão. E você entendeu isso? Quando eu entendo, e a minha comunhão com Deus está tão afinada, pastor, eu percebo que há um choque de desarmonia entre o que Deus quer e o que eu quero, pastor Andressa. Então o que é que eu faço? Eu tenho que ter maturidade para ele dizer não. Porque a gente vive, irmão, em um período, em um momento em que a gente está familiarizado, pastor Daniel, com sim. É sim. Vai dar certo. Vai subir. Vai crescer. Vai frutificar. E se ele dizer não? Você está pronto? Só entende o não de Deus quem está firmado no seu propósito e no seu decreto. Só entende o não de Deus quem está firmado no seu propósito. Entende que seu projeto particular, ele é muito pequeno, ele é muito mesquinho diante da grandeza de Deus. Tem gente que chega a dizer: se não for nesse mês, eu largo tudo. Se não for nessa semana, eu abandono a igreja. Se não for do meu jeito, eu entrego tudo. Se não for dessa forma, eu corto o dízimo pela metade. Se for desse jeito, eu vou passar um mês sem ofertar. Quem disse que é do teu jeito? Aleluia. Quem disse que é do teu jeito? É do jeito dele, para a glória dele. O Senhor é ele, todo poderoso é ele. Eu quero aqui profetizar, de olhos abertos. Levanta as suas mãos, porque eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Diga: ó Deus, eu estou pronto para aquilo que o Senhor tem na minha vida. Se for sim, glória. Se for não, glória também. Porque tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida. É não, glória a Ele. Espera um pouco, glória a Ele. Só age assim, irmão, quem entende e conhece o caráter dele. Aleluia. O seu caráter é imutável. A sua graça e o seu poder são perfeitos. Quem somos nós? Quer ver aqui alguns exemplos do Antigo Testamento que Deus disse não e não teve nem contra-argumentação. Deus olhou para Moisés, o grande legislador, que conduziu uma congregação de 2 milhões de gente. Deus levou ele para o monte e disse: você não. Aleluia. Deus olhou para Davi, homem segundo o teu coração, que disse: eu vou construir o templo.
Deus colocou, e eu vou construir no meu coração, eu vou construir um templo para Deus, já está cravado no meu coração. O profeta diz: constrói, constrói, porque Deus é contigo. Constrói, que coisa linda. Deus vai se agradar. Quando ele está virando a esquina, Deus diz: volta lá e conserta o que você fez, porque Senhor, aqui sou eu sou o rei de toda a terra. Volta lá. Mas como é que eu vou ficar? Como é que você vai ficar? Eu não sei, mas a palavra tem que sair do trono. Aleluia. Ela só cumpre aquilo a que foi mandada se sai do trono. Volta lá e desfaz tudo. Davi, Deus manda dizer: não. Uma certa feita, Jesus estava no monte dos Getsemane, e por uma questão do envolvimento, do projeto, que a teologia vai chamar da economia de Deus, havia um plano harmonioso e eterno, que fora construído antes mesmo da fundação dos séculos, entre a Trindade divina. Mas no aspecto da encarnação do Verbo, Jesus torna-se, entre aspas, limitado em suas faculdades mentais, porque Jesus também é homem. Jesus entra naquele jardim, cheio de dor, e talvez é o jardim de alguém aqui hoje, cheio de interrogação, não está entendendo nada o que está acontecendo. Aí Jesus entra dentro daquele jardim, com a alma profundamente abatida, minha pastora, e diz: ó Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Alguém já sussurrava e já dizia: vencemos ele vai desistir, agora é a hora, ele vai negar. Se possível, passa de mim esse cálice, vírgula, todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. O que eu quero é uma coisa, mas eu entendo que o teu poder e a tua graça, ela é soberana, e ela está sobre todas as coisas. Todavia, seja feita a tua vontade. Pode ser a tua oração: todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, eu creio nessa mão levantada: seja feita a tua vontade. Todavia, alguém está dizendo: agora ela cede, agora ele para, agora ela desiste. Todavia, agora é o momento que a gente derruba ela. Todavia, agora ele desiste, ele não vem mais. Todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Queridos, Paulo diante de um mensageiro de Satanás, 2 Coríntios capítulo 12. E o que eu acho interessante aqui, irmão, é que Deus, ele tem a capacidade de fazer algumas coisas que me chamam a minha atenção e que desperta ainda mais, pastor João, a minha admiração e o meu sentimento de adoração. Quando ele está orando, ele está diante de uma batalha espiritual. Um adversário de Satanás foi enviado para arrancar-lhe e tirar-lhe a comunhão. Pode ser que eu estou narrando a vida de alguém aqui. Redobre sua atenção, por gentileza. Pode ser que o que ele trata aqui no capítulo 12 pode ser uma parte do teu testemunho. E eu estou pregando para você, e você está diante desse contexto desigual, penoso, de amargura, e ele dizendo: ó Deus, me livra, me livra. E o texto vai dizer, Deus disse: não livro. Não parece, irmão, não parece uma divindade que se debruça com as nossas fraquezas, só de uma forma
superficial de entender Deus. Porque quem entende Deus na sua essência, quem está engajado no projeto de Deus, Deus vai soprar no teu espírito e vai dizer: não, vírgula, mas a minha graça, aleluia, a minha graça te basta. Irmão, a ausência de resposta da oração não é ausência de presença de Deus. Eu vou repetir porque tem gente que precisa ouvir isso aqui. A ausência de resposta na oração não é ausência de presença de Deus. Deus está vendo, Deus sabe de tudo, mas muitas das vezes quando Ele não chega com livramento, Ele chega com graça. Aqui esta noite, eu sinto como pelo Espírito de Deus, que haverá um derramar de graça sobre a vida de alguém. Enquanto eu estou pregando, eu sinto que há por parte de alguns um contexto tão desfavorável e tão pesado, mas deixa eu te dizer, este céu rasgar-se-á esta noite. Haverá um descer, um derramar de uma graça de Deus aqui, e você vai entender que você não está sozinha, que você não está sozinho, que você nunca esteve sozinho. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus me autoriza a te dizer e a profetizar sobre a tua vida. Recebe graça, recebe graça. Recebe essa presença gostosa que está descendo aqui, porque em meio a esse deserto, você está orando e não está vendo nada, e não está percebendo nada. Deus está dizendo que neste silêncio, Ele está descendo com graça. Deus disse não. Então, para a gente entender o conceito, os projetos de Deus, você tem que estar preparado para quando Deus dizer não. Queridos, quando o povo começa a murmurar, aqui no capítulo de número 16 do Êxodo, o povo já tinha visto o mar se abrir, o povo já tinha visto o maná do céu descer, o povo já tinha visto Deus operar maravilha entre os amalequitas, o povo já tinha visto Deus manifestar sua glória, onde a água era amarga se tornar doce. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Quando eu estou debaixo de uma promessa e os propósitos de Deus começam a colidir com os meus, eu corro um sério risco de alimentar um defeito chamado ingratidão. Isso aqui é sério. Ingratidão, irmão, é um câncer que arruína e que deforma todo e qualquer tipo de relacionamento, sim ou não? Tanto em sua verticalidade, como na sua horizontalidade. É difícil lidar com alguém que é ingrato. Por mais que você tenha o trejeito, por mais que você tenha sensibilidade, é difícil lidar com gente ingrata. Mas sabe o que eu entendo aqui, irmão? Quando você entende, quando você alinha os seus planos com o projeto de Deus, em vez de vir um defeito da ingratidão, você é galardoado com a bênção da gratidão. Oh glória! Gratidão é princípio cristão. Jesus no seu ministério, sempre quando ele iniciara a oração, ele dizia: ó Deus, graças te dou, ó Pai. Sempre a introdução de sua oração
era render a Deus toda a honra e toda a glória, e gratidão ao seu nome. O apóstolo Paulo vai dizer: nas coisas boas da graça, é isso. Nas coisas que passam rápido, da graça. Em tudo, dá graças ao Senhor nosso Deus. Sabe o que eu entendi, irmão? A gratidão, inevitavelmente, ela vai trazer alguns elementos. Primeiro elemento, uma adoração que é incircunstancial. Vou repetir. Sabe o que a gratidão vai trazer? Uma adoração que é incircunstancial. Sabe o que é isso? O que é uma adoração incircunstancial? É que ela ignora os fatores desfavoráveis. Aleluia. Coração agradecido ignora os elementos desfavoráveis. Está tudo dando certo, glória. Está tudo dando errado, glória. Acabaram de pegar os discípulos. Os apóstolos estavam na prisão de Filipos. Haviam apanhado arduamente. O contexto é desfavorável. Mas à meia-noite, aleluia, se ouviu um louvor que subia de um coração que estava disposto a honrar a Deus na sua essência e na sua grandeza. Um dia Deus me dá graça para me pregar tão bonito assim com o bispo, igual ele prega naquele negócio abençoado, que a folha voa, cai, mas no final dá tudo certo para a glória do Senhor nosso Deus. Deus está tratando. Primeiro passo, monte de si, revela uma fraqueza. Fraqueza onde? No pensamento. É por isso que o evangelho ele é integral. Ele age no meu corpo, mas age na minha alma. Ele age na minha psique. É por isso, irmãos, que às vezes a gente não entende crente. Meu amigo Miqueias. Porque o crente na presença de Deus, ele vive sobre um outro prisma. Ele sabe que Deus conduz as coisas e que no final dá tudo certo para a glória do Senhor nosso Deus. Só que Deus está tratando com esse povo. Então o povo sai dali onde estava, do deserto de Sim. E então o pessoal chega, toda a congregação, num lugar chamado deserto do Sinai. E ali Deus se revela. O povo está cheio de deformidades. Só que Deus vai tratar o povo. Porque o evangelho da graça, ele é do tratamento e não é do descarte. Aleluia. Porque descartar é fácil. Trabalhar em gente é que dá trabalho. Mas o nosso Deus, ele trabalha, opera, tira, remove quando tem que fazer. Ele está trabalhando no vaso, mas o vaso se quebra. Percebe, irmão, que ele continua na mão. Essa massa informe já não é produto de descarte. Ele continua trabalhando. Continua na mão do oleiro. É vaso, está na mão. É uma massa informe, continua na mão. Sabe o que eu vejo aqui? Você no seu momento melhor, no seu momento top de cristianismo, está na mão. No momento das suas crises existenciais, em momentos difíceis da sua vida, não se preocupa, está na mão. Porque o nosso Deus é o Deus de tratar. Eles então saem lá do Egito, passa pelo deserto de Sim, é revelada a fraqueza. Eles então vão até um lugar, seu nome é deserto do Sinai. Eles ficam aproximadamente, já fazem 3 meses que eles saíram do Egito. E agora eles estão lá ao lado do deserto do Sinai. Deserto do Sinai é o lugar onde Deus se revela. Deus vinha se revelando e manifestando o seu poder. Agora Deus vai se revelar e vai mostrar o seu caráter. Deus vem se revelando, Deus vem se mostrando. Porque dificilmente a gente prossegue na caminhada com Cristo sem entender quem Ele é. Então Deus vai trabalhando. Percebe que aqui no Monte Sinai que Deus vai dar a lei moral, a lei civil
e a lei cerimonial. Eu olhando para esse texto, eu entendo, quando Deus dá a lei moral, que são os 10 mandamentos, Deus está dizendo, esse aqui sou eu. Lei moral, Deus se revelando. Lei cerimonial, como se processa diante de Deus, Ele está mostrando para mim quem eu sou. Aleluia. Lei civil, como eu vou me relacionar com meu irmão, com meu amigo, com meu pastor. Eu entendo aqui que Ele vai revelar quem eu serei. Lei moral, quem Deus é. Lei cerimonial, quem eu sou, pecador. Lei civil, quem eu me tornarei na presença de Deus. Percebe, irmãos? O povo já estava cerca de 430 anos de escravidão do Egito. A mentalidade era de servo. A mentalidade era de escravo. E Deus está dizendo assim: eu vou te levar para um patamar tão elevado, mas primeiro eu vou tratar nessa sua essência. Eu vou arrancar essa essência de escravo e vou embutir em você essência de adorador. Porque eu não quero só mostrar o Deus que tem poder para tirar. Eu quero me revelar que sou o Deus que é perfeito na sua essência e no seu caráter. O povo estava muito habituado, irmão, com a lei do Senhor. Porque no Egito, eles estavam acomodados com o conceito: a soberania é Senhor e eu sou servo. É bem verdade que esse conceito continua. A gente não pode deixar de entender 3 palavras depois que a gente se arrepende e se converte. Primeiro, servo. Segundo, salvo. Terceiro, filho. Servo, salvo e depois filho. O que a gente percebe hoje é que muitas pessoas conseguem entender o primeiro conceito de servo, mas tem dificuldade de entender que é salvo e não consegue desenvolver seu relacionamento para chegar ao nível de filho. Quer ver? No Novo Testamento tem 2 jovens dentro de uma casa. Um jovem sai, se arrepende e volta. Deus dá uma festa. O que ficou não sabe receber o mais novo, o que saiu, porque a mentalidade é de servo. Sabe por que eu entendo isso? Porque quando ele vai dar uma festa, ele já fica meio que ressabiado, porque ele não recebeu uma festa também. Aí o pai diz, ele vai dizer: há tanto tempo eu te sirvo, há tanto tempo eu te... Ele estava impregnado, a mente de escravo, de servo. Aí Deus diz: tudo o que eu tenho, você está dentro, mas você precisa quebrar alguns paradigmas. E um desses paradigmas, e Deus vai chamar o povo para o Monte Sinai para se revelar, para quebrar o paradigma só de escravo. Deus está dizendo: tu eras escravo no Egito, e agora? Agora tu és adorador livre. Antes você era escravo, mas agora não. Mudou-se o paradigma. Agora você é adorador livre para a glória de Deus. Vamos concluir. Deserto de Sim, deserto do Sinai e deserto de Cádiz, que foi o texto que nós lemos aqui esta noite. Irmãos, essa é sem sombra de dúvida, eu gostaria de reiterar, uma das advertências mais sérias do Antigo Testamento. Só que dentro dessa advertência tem um contexto interessante. Eu vejo o destaque de 2 homens, Josué e Caleb. Eles receberam a glória do Sinai. Eles foram revestidos pelo poder do Sinai. Eles foram alcançados pela glória do Sinai. Eles foram convictos do poder do Sinai. E eles foram tocados de tal forma que eles vão na terra e voltam trazendo notícias e trazendo conclusões que são totalmente diferentes.
Lembra que eu disse aqui? Um pensamento deformado vai trazer uma visão equivocada e vai desencadear em ações desastradas. Pensamento e visão. Vocês percebem? 12 espias vão espiar a terra. Eles estão em Cádiz Barneia. O relatório por parte de 10 é desanimador. Mas 2 homens cheios do Espírito, que receberam uma graça e a glória do Sinai, vão agir de forma totalmente diferente. Após o relatório desafiador dos 10, então Deus vai falar, conforme nós lemos aqui esta noite. Este é, sem sombra de dúvida, uma das porções mais tristes do Antigo Testamento bíblico. Por quê? Porque a manifestação de Deus neles eles não permitiram que fosse profunda. E mesmo vendo milagre, não entenderam a graça e a importância de se relacionar com Deus do céu. Porque o que gera fé não é só ver milagres. O que gera fé é ouvir a palavra, é andar com a palavra, é experimentar a palavra para a glória de Deus. A visão está deformada. Uma certa feita, irmão, um certo organizador, um CEO de uma empresa, ele foi para a China para fazer uma pesquisa de mercado, para vender chinelo. Aí ele mandou 2 representantes. Vão lá na China e vê se tem rentabilidade, se a gente pode colocar a nossa empresa lá dentro do território chinês. Alguém vai ligar: olha, é o seguinte, após uma semana trabalhando aqui, eu percebi que aqui ninguém usa chinelo. Não adianta trazer nenhuma empresa para cá, porque não vai prosperar. O outro liga, uma semana depois, compra a máquina, triplica a mão de obra, investe em tecnologia. Por quê? Porque aqui ninguém usa chinelo. A situação é a mesma, a visão que é diferente. Hoje o Espírito de Deus me traz aqui esta noite para te dizer qual é a nossa visão, qual é a postura que nesse momento a gente vai adotar. Dos que olha e volta, e dos que olha e avança. Onde está o primeiro guerreiro? Se põe de pé, por gentileza, eu quero orar. Aqui tem um, ali tem outro. Hoje é uma noite onde Deus nos convida para uma reflexão muito séria. Você já percebeu, irmão, que muitas das vezes a gente está semelhante ao povo, dando volta em um entorno da bênção, mas nunca chega. Está sempre adiando, está sempre postergando. Hoje Deus me traz aqui para te fazer um desafio. Você vai voltar de novo, ou você vai avançar daqui para frente? Aleluia. Isso aqui é uma pergunta. Você vai desistir de tudo isso mais uma vez, ou você vai avançar? Vai cancelar o vestibular, ou vai acreditar que é possível? Vai desistir de orar por ele, ou vai acreditar que Deus pode salvar? Vai desistir de Deus salvar ela, ou vai acreditar que Deus vai trazer de volta? Eu estou diante de um povo que tem promessa. Eu estou diante de uma igreja que absorve a palavra. E eu quero orar com você, e quero te fazer uma pergunta: Josué ou Caleb, ou vai andar no entorno da multidão? Josué ou Caleb, ou vamos andar como a multidão? Hoje Deus me traz aqui mais uma vez para te dizer: avança, avança, avança. Eu quero orar com você, eu quero interceder junto com você, e eu creio que o Espírito de Deus
que está sendo derramado aqui essa noite. Eu sinto uma graça de Deus tão gostosa, irmão. Se prepara, porque Deus está agindo aqui. Enquanto eu estou pregando, irmão, parece que tem gente que está subindo um monte e está visualizando a terra. Mas só que você diz, é terra que tem gigante. Isso aqui não é para mim. Deus manda eu te perguntar, quem disse? Isso aqui não é frase de efeito. A igreja está orando. E nós estamos debaixo de uma nuvem de revelação aqui, irmão. A pergunta que Deus te faz: até quando vai ficar voltando para trás? Enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está encorajando gente aqui. Tem gente que está num contexto tão desfavorável, mas Deus manda eu te dizer, vai voltar de novo. Você já até estabeleceu, eu não consigo. Eu não consigo passar daqui. É o meu limite. Hoje, enquanto eu estou pregando, eu entendo que há uma mão de Deus. Isso aqui é para crente, irmão. Isso aqui é quarta profética. Sobe no monte. Olha a terra. Vai entrar ou vai voltar? Eu creio nessa mão levantada. Eu creio. Eu não vim aqui para emocionar teu coração, porque a emoção vem e vai embora, irmão. Mas eu estou debaixo de uma palavra aqui. Se prepara para ver esse monte fomegar. Sobe no monte. Tem coragem. Eu estou pregando para gente aqui que já disse, nem no monte eu subo mais, porque isso não é para mim. Levanta a sua mão que eu quero orar com você. Deserto, irmão, não é evidência de isolamento. Deus está contigo. Está revelando a sua palavra. Onde houver uma mão levantada, recebe essa palavra, recebe. Ora comigo. Está descendo uma graça. Sobe no monte. Sobe no monte. Sobe. Olha lá. Já tem gente subindo. Sobe. Sobe no monte.
Meu Jesus amado, recebe, 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 recebe essa graça, recebe, recebe. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Ora, 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 ora. Meu Jesus amado. Olha que coisa linda. Olha o que Deus está fazendo. Ora comigo. Na terra como é Sobe no monte. o céu, deixa o céu. Olha que coisa linda. Na terra como é. Eita glória. Eita glória. Vai alinhando aí. Deixa o céu